Vamos viajar no tempo até um período muito misterioso da história grega. É conhecido como a Idade das Trevas, um nome que soa um bocado sombrio, não é? Mas, como vamos descobrir, este tempo de aparente escuridão foi, na verdade, o berço de algumas das ideias mais brilhantes da Grécia Antiga. Pensem nisto por um segundo. De um dia para o outro, ficávamos sem escrita, sem governos centrais, sem comércio global. Parece o fim do mundo, certo? Bem, foi algo muito parecido com isto que aconteceu na Grécia há mais de 3.000 anos. E o que nasceu desse colapso mudou a história para sempre. Ok, vamos ao que interessa. Por volta do ano 1100 a.C., a civilização micénica, que era super avançada com palácios enormes e reis poderosos, simplesmente ruiu. As suas grandes cidades fortificadas foram abandonadas e foi como se um véu de escuridão tivesse caído sobre a Grécia. A escala da mudança é impressionante. Pensem bem, passámos de um mundo organizado com reis e palácios para pequenas aldeias isoladas umas das outras. A escrita, que era fundamental para gerir o reino, simplesmente desapareceu. Foi literalmente como fazer um reset à sociedade. Mas, e aqui é que a história fica mesmo interessante. E isto não foi o fim. Foi, na verdade, um novo começo. As pessoas tiveram de se adaptar, de encontrar novas formas de viver para sobreviver. E foi precisamente nessa adaptação que nasceram as sementes do futuro. E a peça central desta nova vida era o oikos. Com o desaparecimento dos reinos, a sociedade voltou a organizar-se à volta da família, mas uma família alargada. O oikos era autossuficiente. Era a casa, a quinta, a oficina e a fortaleza, tudo num só pacote. A lealdade de cada um era, acima de tudo, ao seu oikos. E como é que era o dia-a-dia? Bem, era duro. A vida girava em torno de cultivar a terra e cuidar dos animais para sobreviver. As casas eram muito simples, feitas de barro e palha. Não havia exércitos. Se aparecesse algum perigo, eram os vizinhos que tinham de se juntar para se defenderem. E sem leis escritas, a justiça baseava-se nos costumes passados de geração em geração. Esta ideia de autossuficiência tornou-se um valor central que iria moldar o futuro da Grécia. E no meio de todas estas dificuldades, uma inovação tecnológica estava, silenciosamente, a ganhar força. Uma inovação que ia alterar completamente as regras do jogo: a chegada do ferro. A lógica é bastante simples. O bronze, o metal da elite dos micénicos, precisava de estanho, que vinha de longe através do comércio. Quando o comércio colapsou, adeus bronze. Mas, felizmente, havia ferro por todo o lado nas montanhas da Grécia. Era mais difícil de trabalhar, sim, mas quando dominaram a técnica, o resultado foram ferramentas e armas mais fortes e, o mais importante, muito mais baratas e acessíveis a toda a gente. E o impacto disto foi brutal, como podemos ver aqui. Com arados de ferro, os agricultores conseguiam trabalhar terras mais difíceis, o que aumentou a produção de comida. Com armas de ferro, mais pessoas podiam defender a sua comunidade. O ferro, no fundo, democratizou tanto a agricultura como a guerra, dando mais poder ao cidadão comum. Ok, mas e a cultura? Sem escrita, como é que as histórias, os mitos e a identidade grega conseguiram sobreviver? A resposta está na tradição oral e na arte, que não só resistiram como evoluíram de formas que ninguém esperava. É aqui que entram os Edos. Pensem nestas pessoas como as bibliotecas e os historiadores ambulantes da sua época. Eram poetas que viajavam de aldeia em aldeia a cantar poemas épicos gigantescos sobre deuses e heróis. Foram eles que mantiveram vivas as histórias que, mais tarde, deram origem à Ilíada e à Odisseia, e que ajudaram a manter uma identidade cultural comum entre os gregos. E a arte não parou, como se vê na cerâmica. Começou com desenhos simples, o chamado estilo protogeométrico, mas com o passar do tempo, os artistas foram ficando mais ambiciosos, criando o estilo geométrico, cheio de padrões super complexos que cobriam os vasos por completo. Isto prova que Idade das Trevas não significava falta de criatividade, muito pelo contrário. E então, depois de séculos de isolamento e reorganização, a Grécia começou a despertar. A população voltou a crescer, os contactos com o mundo exterior foram retomados e as sementes da famosa Grécia clássica começaram finalmente a germinar. Então, como é que isto aconteceu? Ora bem, por volta de 900 a.C., com mais comida disponível, a população cresceu. Isto levou a migrações e à criação de novas colónias. Depois, o momento-chave. À volta de 800 a.C., os gregos pegaram no alfabeto dos fenícios e adaptaram-no. E, finalmente, perto de 750 a.C., as aldeias começaram a juntar-se para formar algo totalmente novo. O regresso da escrita foi uma autêntica revolução. Os gregos fizeram uma alteração genial ao alfabeto fenício. Adicionaram vogais. Esta pequena mudança teve um impacto gigante, porque tornou a escrita muito mais fácil de aprender e de ler. De repente, a literacia deixou de ser só para uma elite, o que ajudou a espalhar ideias como nunca antes e marcou o verdadeiro fim da Idade das Trevas.
e da união das aldeias nasceu a polis, a cidade-estado. Esta foi uma invenção política fundamental. Uma polis não era só uma cidade, era uma comunidade de cidadãos com as suas próprias leis e identidade. E aqui está a grande mudança. A lealdade principal das pessoas passou a ser à sua cidade, à sua polis, e não apenas à sua família, ao seu oikos. Este conceito está na base de tudo o que conhecemos da Grécia clássica. Portanto, o que é que esta época supostamente segura nos deixou? Um legado absolutamente incrível. O ferro, o alfabeto, a cidade-estado, os grandes poemas épicos, todas as fundações da civilização grega clássica foram, na verdade, forjadas neste período de aparente colapso. E isto deixa-nos com uma última reflexão. A história da Idade das Trevas grega mostra-nos que, às vezes, um colapso é necessário para que algo novo e mais forte possa nascer. São os tempos difíceis que forçam a inovação e a reinvenção, criando as bases para um futuro brilhante. Fica a ideia para pensar.